E lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, a palavra de Deus vai nos falar da importância da mudança da nossa mente, né? Na mudança de pensamento, amém? Então, se você quer aí aproveitar, me ajudar, compartilhar com alguns amigos a live desde agora já, né? Chamar algumas pessoas, que nós vamos falar sobre isso, né? Quando nós queremos novos resultados, começa pela mudança da nossa mente. Bom dia, queridos, bom dia, bem-vindos todos. Bom dia, pastora Fabiana, Luísa, Clarissa. Bom dia a todos aí que estão chegando, né? Eu vi por último aqui esses, mas tem mais gente aí. Bem-vindos, bem-vindos. Então, se tu quiseres me ajudar, queridos, vamos falar sobre essa importância da mudança de mente, de compreensão. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, a palavra vai dizer: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um dos textos que talvez eu mais pregue das Escrituras, falando sobre a transformação, né? Nós não podemos nos conformar. Eu gosto de usar um trocadilho de palavras aqui, né? Não tomar a formatação desse mundo. Não vos conformeis, não tome a forma desse mundo. A gente pega uma forma, né, e gera uma formatação, assim como também no nosso computador. A gente usa inclusive a palavra, né, formatar o computador. Mas a Bíblia ela diz, né, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ali então ele foi trazer ordem sobre todas as coisas. Para que Deus ele traga ordem sobre as nossas vidas, a nossa mente, nós precisamos romper com velhas formatações. Formatações que o mundo trouxe para nós. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E assim vocês vão experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, sabemos que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são maiores e são melhores do que os nossos. E ainda diz a Bíblia para nos levar ao fim que nós desejamos. Então é muito melhor, os caminhos do Senhor são muito melhores do que os nossos. É isso que a palavra de Deus ela nos diz. E nós precisamos viver constantemente sendo transformados. E é interessante que a palavra transformai-vos aqui, né, transformai-vos, está falando da importância de nós trabalharmos pela nossa transformação. A palavra transformai-vos no grego é metamorfo, que no português é metamorfose, é a mesma palavra metamorfose, mudar de forma, transformar, transfigurar. E essa palavra é usada duas outras vezes na Bíblia, a palavra metamorfo, uma quando Jesus ele vai se transfigurar diante dos discípulos de Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração. Ele então agora tem instruções que é incrível, né? Essa situação, a gente vê Elias e Moisés vêm dar instruções ao Senhor Jesus ali no Monte da Transfiguração. É uma cena extraordinária essa. E Jesus se transfigura, né? Jesus ele vive uma metamorfose diante dos seus principais discípulos. Então essa é a palavra ali usada, metamorfose, transformação. E também em 2 Coríntios 3,18, eu quero ler para ti, porque é outro momento que essa palavra metamorfo no grego é usada, a palavra metamorfose, que diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então cada vez que nós contemplamos a glória do Senhor, cada vez que nós temos um encontro com o Senhor, que nós vemos a sua glória, que buscamos a sua glória, nós somos transformados mais à sua imagem, mais pela sua glória. Por isso nós precisamos atrair a glória de Deus, buscar a glória de Deus,
porque quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados. E a palavra diz que nós somos mudados, transformados de um nível de glória para um nível maior de glória. Mas isso requer uma renovação da nossa mente. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação. Então, cada dia nós precisamos ir gerando essa metamorfose, né? Rompendo com velhos paradigmas, sofismas, com velhas estruturas mentais, conceitos. Nós precisamos romper, queridos, com velhas crenças para que possamos então experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Estamos em constante metamorfose. E veja que a palavra diz, né, que nós devemos ser renovados pela renovação do vosso entendimento. E essa palavra renovação no grego também é anakainosis. Então é renovar, é uma completa mudança para melhor. Eu gosto sempre de dizer que a cada dia nós precisamos ser uma versão melhor de nós mesmos. Uma versão melhor. A cada dia nós precisamos ser uma versão melhor. Que a cada dia nós sejamos uma versão melhor. Talvez, né, aparecem as ruguinhas que antes a gente não tinha, né, bastante cabelo vai embora, mas na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa fé, na nossa vida com Deus, nos paradigmas muito mais alinhados ao do Senhor, nós precisamos cada dia ser melhor, olhar para nós e dizer, uau, realmente não quero voltar atrás para ter a mentalidade que eu tinha antes. E as pessoas dizem isso, né? Eu não quero voltar para a idade que eu tinha porque não teria a sabedoria que eu tenho hoje. E assim tem que ser. A cada dia nós temos que crescer, queridos. É uma vida constante de aprendizado. Há uma expressão americana usada hoje, né? Lifelong learn, aprendendo por toda a vida. E nós devemos por toda a vida crescer, avançar, ir além, né? Renovar a nossa mente. E a Bíblia vai dizendo isso, né? Sobre a renovação. Essa palavra grega anakainose para renovação é usada lá no livro de Tito também, no capítulo 13, versículo 5. E diz essa palavra também, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é a presença do Espírito Santo em nós que vai nos lavando, nos regenerando, o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Essa é a palavra aqui usada, essa palavra renovação. Então é uma vida com Deus, é uma vida com o Espírito Santo, uma intimidade com o Espírito Santo que vai gerando em nós essa renovação do nosso entendimento. Nosso entendimento é renovado, a nossa vida é renovada, temos uma mentalidade renovada pela comunhão que temos com o Espírito Santo. Então, veja bem, queridos, o que eu estou falando, né? Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, como que nós alcançamos ciclos de melhores resultados na nossa vida? Como que nós vamos alcançar esses ciclos de melhores resultados? Lembra bem que os resultados que nós temos, ele depende de um ciclo. Presta atenção aqui, ó, o resultado. Você quer chegar nos resultados. Então, se você quer resultados melhores, lembra, Albert Einstein ele disse que o cúmulo da ignorância é você querer ter resultados diferentes, tendo as mesmas ações. Então, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que ter ações diferentes. Veja isso. As ações é que determinam o meu resultado. Então, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que ter ações diferentes. Agora, preste atenção. Então, resultados diferentes requerem ações diferentes. Mas as ações, elas são influenciadas pelas nossas emoções. Conforme as emoções, nós vamos agir. Veja, as emoções determinam as ações, que determinam os resultados. Resultados são influenciados, determinados pelas ações, que são influenciados, determinados pelas emoções. E aí, falando das emoções, nós temos aquelas 5 emoções básicas, né? Que pode ser abreviado por trama, né? Colocado no diagrama trama, né? Que é tristeza, raiva, amor,
medo e alegria. Essas 5 emoções básicas. Então muitas vezes nós agimos tristes, ou com raiva, ou com medo, e nos perdemos nas nossas decisões. Porque pelo menos aí 85, 90% das nossas decisões, as nossas ações, são influenciadas pelas nossas emoções. Então as nossas emoções precisam ser trabalhadas, curadas. E semana que vem nós vamos ter a semana da cura das emoções. Vamos trabalhar a semana inteira a nossa live sobre a cura das emoções. Então estamos falando aqui das emoções, né? Então as emoções determinam as ações que determinam os resultados. Então os resultados vêm pelas ações que são determinados pelas emoções. E as emoções, queridos, elas são determinadas pelas nossas crenças. Aqui em cima, ó, veja que eu coloquei um ciclo proposital, ó. Crenças, né? As nossas crenças, as nossas convicções, a nossa fé. E a fé, ela é influenciada exatamente por aquilo que nós cremos. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus gera fé, porque a palavra de Deus está trabalhando nas nossas crenças. Crenças são formadas, pessoal, principalmente por um impacto profundo emocional e por repetição. Vou falar de novo. Crenças são geradas em nós por 2 coisas principalmente. Por um impacto profundo nas nossas emoções, por isso que os traumas geram em nós crenças. Lembra que eu falei ontem do trauma de Moisés? Toda a machucadura que ele tinha com o Egito, ele tinha então mas várias crenças limitantes, dizendo, não, eu não posso ir, não é para mim. E ele começou a usar vários argumentos contrários à fé. Se você perdeu a live de ontem, querido, vai lá e olha a live de ontem, porque eu falei sobre isso, né? Falei dos argumentos que Moisés usou para não ser usado por Deus e para não experimentar resultados extraordinários na sua vida. Então, as nossas crenças vão nos limitando, vão nos paralisando, vão nos impedindo de avançar. Então Deus, ele trabalha nas nossas crenças, porque as crenças determinam as emoções determinam as ações e as ações determinam os resultados. Se nós queremos mudar os resultados, precisa ser mudadas as ações, mas para as ações serem mudadas temos que trabalhar nas emoções, e para as emoções serem trabalhadas precisamos mudar nas crenças, mudar as crenças, os paradigmas. Isso se torna um ciclo, e se torna um ciclo ou vicioso ou virtuoso. Por quê? Se eu tenho a crença certa, então eu tenho a emoção correta, eu vou ter a ação certa e eu vou ter o resultado certo. E agora, quando eu tenho o resultado certo, eu tenho uma crença agora que eu vou conseguir ter novos resultados melhores, e eu creio mais ainda, porque é de fé em fé, é de vitória em vitória, eu tenho mais confiança, eu tenho uma autoestima melhor, então eu vou ter uma emoção mais curada, eu vou ter uma ação mais assertiva e eu vou ter um resultado esperado. Amém? Que ciclo maravilhoso. E a gente precisa aprender a viver esses ciclos aí, trabalhar nesse ciclo de uma forma virtuosa ou então de uma forma em derrota. E nós temos que mudar totalmente. É isso que eu estou trabalhando contigo hoje. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 4, diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento? E arrependimento é essa palavra que eu usei ali em Romanos 12, 2, mudança de mente. Arrependimento é mudança de mente. É isso que é arrependimento, pessoal. Mudança de mente. O arrependimento é isso. É uma mudança de mente. Entenderam? Então, essa palavra no grego, arrependimento, mudança de mente, é a palavra metanoia. Essa palavra que fala sobre a mudança da mente. E se a gente não tem essa mudança de entendimento, arrependimento, não vamos experimentar resultados diferentes. Nós precisamos ter arrependimento para ter crenças iguais a que Deus quer que tenhamos, então as emoções certas, as ações corretas para resultados extraordinários, que é o que nós esperamos. E nós vamos ver isso com Pedro. O que Jesus precisou fazer na vida de Pedro, pessoal? Mudar as crenças de Pedro, mudar o mindset de Pedro, a maneira dele pensar. Então Pedro entra num dos barcos, entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia.
Então sentou-se o barco, ensinava o povo, e tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Veja, Jesus, na grande primeira pesca maravilhosa de Pedro, ele diz: vai para o lugar mais fundo. Querido, Pedro era pescador, ele tinha passado a noite inteira, ele estava cansado, ele não tinha pescado. E agora, Jesus vem ali e dá uma palavra para ele. E ele diz: olha, eu já pesquei a noite inteirinha. E lembra que naquela época a cultura era: pescador era filho de pescador, era neto de pescador, era bisneto de pescador, carpinteiro era filho de carpinteiro e assim por diante. Jesus era carpinteiro, Pedro era pescador. Então ele disse: como que eu vou lançar a rede essas horas? Se de noite não deu peixe, vai dar peixe essa hora. Mas tá bem, Senhor, eu vou confiar na tua palavra, tu és um profeta e eu vou lançar as redes. E ele teve uma pesca maravilhosa. Então aqui Jesus está rompendo com paradigmas na mente de Pedro. Paradigma que tinha o horário certo para pescar, que não era o momento certo, talvez não era o lugar certo, no lugar mais profundo para pescar. Mas ele agora vive um milagre. O milagre, ele sempre rompe, pessoal, os nossos velhos paradigmas, a nossa velha mentalidade. E nós precisamos nos mover naquilo que Jesus está falando. E agora, eu acho ainda mais interessante que na segunda pesca maravilhosa, Jesus vai dizer... Tá sem áudio, pessoal? É mesmo? Oi, voltou o áudio ou não? Continua sem áudio, pessoal, me ajudem aí. Tá normal? Bem, tranquilo então. Então pode ser no teu aparelho aí, querida. Quem que colocou que estava sem áudio? Ah, Fernanda. Pode ser no teu aparelho, Fernanda. Então, queridos, o que eu estava falando. Pedro agora, na segunda pesca maravilhosa, o Senhor diz para ele, né? Lança a rede do lado direito do barco. Eu acho extraordinário, queridos. Porque Jesus primeiro diz para ele, na primeira pesca maravilhosa, vai para a região profunda. E na segunda ele diz, lance do lado direito. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus, ele sempre está trabalhando conosco. Porque aquilo que deu certo no passado não significa que vai dar certo hoje, querido. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos uma receita de bolo e queremos que Deus opere na nossa vida sempre da mesma maneira. Não, amado. Tem essa notícia que talvez não é tão boa para ti. Coisas que deram certo no passado não vão dar certo hoje. E você precisa estar sempre dependendo de Jesus. Lembra de Davi, por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele sempre consultava o Senhor. E certa vez ele estava lá dizendo, Deus, vamos. E Deus disse, quando tu ouvir o estrondo por cima das amoreiras, aí tu pode ir porque a batalha está ganha. Então você tem que estar sempre ouvindo Deus, amado. A gente sabe que é simplesmente fazer da nossa forma e não gastar tempo escutando o Senhor. E o Senhor vai nos dar estratégias diferentes, Ele vai falar conosco de forma diferente. Nós vamos ter que depender do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias nós vamos ter que ter uma comunhão com Ele. E todos os dias nós vamos aprender da sua palavra. O maná que caía do céu era uma figura da nossa dependência do Espírito Santo. Quando o povo estava lá no Antigo Testamento e eles estavam no deserto, todo dia Deus mandava o maná dos céus. O maná era uma tipologia da palavra de Deus que nós precisamos todos os dias. Então, Jesus estava dizendo, Pedro, eu preciso mudar a tua mentalidade. E isso é tão forte, queridos, que Pedro tem o nome dele mudado. Jesus muda o nome de Pedro. E lembra que na Bíblia, quando fala de nome, está falando de identidade. E Pedro significa aquele... Simão, que era o nome de Pedro, né? Aquele que ouve, aquele que escuta. O problema é que Simão, ele escutava todo mundo, ele escutava todas as pessoas. A propósito, quem é que você tem escutado, querido? Pedro escutava todo mundo. Ele estava ouvindo todo mundo. Mas agora, Jesus diz para ele, tu não vai te chamar mais Pedro. Mas o teu nome será... Desculpa, de novo, estava prestando atenção que o pessoal estava colocando e falei errado. Então, de novo, Jesus diz para ele, não, o teu nome não vai ser mais Simão, aquele que escuta todos, mas o teu nome será Cefas, Pedro, firme, rocha. Vai ser firme, Pedro, porque antes nós podemos entender que Pedro era aquele cara vacilante.
trópico, aquele cara que estava sempre errando nas suas decisões, mas agora ele era firme e as decisões dele precisavam ser firmes. O que Deus, através do Senhor Jesus, estava trabalhando na mente de Pedro? Estava mudando a mentalidade, estava gerando uma metanoia em Pedro, mudando a mentalidade dele. E a palavra metanoia, pessoal, a palavra metanoia é acima de, além de, é depois de. Melhor, metanoia se divide em duas palavras. Meta, que é acima de, além de, depois de, e noia, que é mente ou nós. Então, metanoia, juntando é além de, depois de, da mente. É impossível com a nossa mente humana limitada compreender as coisas de Deus. A fé não opera simplesmente na mente, querido. A fé é algo espiritual, é algo que Deus imprime no nosso espírito. E por isso nós precisamos renovar a nossa mente, ouvir o que Deus está falando e se mover pelo que Deus está falando e não pela limitação da nossa mente carnal, humana, uma mente que é simplesmente formatada de uma forma racional, de uma forma newtoniana, de uma forma lógica, e nós precisamos romper com a formatação da nossa mente. Então, acima da mente, além, depois da razão. Isso é metanoia. É isso que Jesus estava fazendo em Pedro, é isso que Jesus ele quer fazer nas nossas vidas. Então, metanoia, essa é uma definição que o bispo JB escreve no seu livro Metanoia, ele diz: metanoia é a expansão da consciência ou a transcendência da mente, a capacidade de ver além da superfície, perceber um horizonte além das possibilidades, romper com o pensamento cartesiano e se estender além dos limites do universo físico. Uau! Que definição de metanoia! Querido, é a renovação da mente que nos leva a novos resultados. Então, metanoia não é memorizar as escrituras e responder com versículos bíblicos, mas é enxergar com os olhos de Deus. É ter o ponto de vista de Deus. É lançar seu olhar para além das circunstâncias e tomar uma promessa de Deus e fazer dela um pavimento para o seu futuro. Isso é metanoia. Meu Deus, isso é metanoia. É mudar a mentalidade. É pensar como Deus pensa e enxergar como Deus enxerga. Muito obrigado, queridão. Um cafezinho. Metanoia é além da mente limitada. É transformação de mente. Amém? Isso é metanoia. Meu Deus, acho que eu falei bastante hoje. Acho que eu deixei alguns tontos aqui com tanta informação. E eu quero terminar com um texto, querido. Diz a Bíblia que Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Lembra que eu falei? Resultados diferentes requerem ações diferentes, que requer as emoções certas e as crenças certas. Crenças corretas geram as emoções curadas, que geram ações assertivas e resultados extraordinários. Isaac teve um resultado extraordinário, porque ele teve fé para obedecer ao Senhor, e mesmo numa terra hostil, colher a 100 por um. Quero profetizar que você venha receber a 100 por um nesse ano, porque o Senhor vai trabalhar nas tuas crenças, na mudança da tua mentalidade. Amém? Mude então as tuas crenças. Tenha os paradigmas corretos, aquilo que Deus ensina. Tenha as tuas emoções saradas, querido. Então tu vais ter as ações certas que vão gerar resultados extraordinários. Amém? Olha o que dizia Efésios 4,17 para eu encerrar hoje. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Porque tudo que o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então imagine corretamente, de forma certa. Lembra de Moisés ontem na live? Moisés disse: não, Senhor, sou pesado de língua, não é para mim, não posso, não consigo. Na mente dele, ele se via dessa maneira. Agora Deus estava dizendo para ele: eu sou contigo. Então, querido,
Deus é com você e Ele pode te dar a mentalidade correta, os pensamentos certos, para que você possa viver o destino glorioso que Ele tem para a tua vida. Amém? Eu sei que é muito precioso isso tudo que eu falei hoje, querido. Isso mexe muito conosco. Isso, na verdade, são conceitos fundamentais que eu trabalhei contigo hoje. Eu te aconselho, se você perdeu parte da live, vai lá e vê desde o início, vai ficar salvo aqui. Porque eu trabalhei aqui hoje, queridos, são fundamentos essenciais de uma vida transformada. Deus nos chamou para cada dia avançar, melhorar, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Amém? Deixa eu orar por ti. Obrigado, Senhor, essa manhã. Obrigado, Pai querido, pela palavra de hoje. E que nós venhamos viver essa renovação do nosso entendimento. Eu abençoo cada um, Pai, para ter uma mentalidade transformada, renovada, abençoada, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a sua vida, Pai. Deus, eu declaro agora os paradigmas corretos, as crenças certas e crenças limitantes sendo rompidas, para que todos vivam uma metanoia, tenham a mentalidade do Senhor, enxerguem como o Senhor enxerga, pensem como o Senhor pensa, Senhor, que tenham uma expansão de consciência, venham transcender a mente para viver no mundo do Espírito, tomar decisões no Espírito, Senhor querido, através do Teu Espírito Santo. Eu libero uma palavra sobrenatural sobre a vida de cada um, meu Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, querido, que a tua mentalidade está se alinhando à mentalidade do Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós devemos pensar as coisas lá do alto, ter a mente de Cristo. Que tu tenhas a mente de Cristo. Amém? E os resultados sejam maravilhosos sobre a tua vida. Te abençoo em nome de Jesus. Amém, querido? Então, primeiro eu quero te pedir, se foi bênção para ti, compartilhe nos teus grupos, por favor. Compartilhe lá nos grupos que você tem. Isso é uma palavra tremenda de Deus para abençoar a vida de cada um. E quero também já te lembrar, de segunda a sexta, às 8 da manhã, nós temos essa live aqui. Então você pode convidar os amigos, os discípulos, os irmãos, tá junto com a gente aqui. Também quero te convidar que para a semana que vem nós vamos ter a semana da cura emocional. Então nós vamos trabalhar na semana da cura emocional. Na terça-feira vai estar conosco a pastora Fabiana, que ela tem um ministério chamado Efatá, que trabalha com cura emocional, com libertação. Ela é uma especialista nisso, vai estar conosco, falando aqui na live. Ela tem acompanhado aqui, uma amigona de tanto tempo, né? Ela vai estar ministrando na terça. Na quinta-feira vai estar conosco a Liliane, que escreveu esse livro aqui sobre rejeição. Olha, querido, depois você pode... Na quinta-feira ela vai estar conosco, um livro muito bom, querido, muito bom esse livro. Eu já estudei muito sobre rejeição, muitos livros, assuntos, muita coisa que nem em português tem. E foi muito bom ler esse livro dela. Ela conta o testemunho, fantástico o testemunho dela. E ela vai estar conosco na quinta. Então, a pastora Fabiana botou ali, estaremos juntos. Amém, pastor, um abração. Amém, queridos? Um abração a todos vocês. Deus abençoe. Tenha uma ótima quinta-feira. Seja um dia extremamente abençoado. Em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre a tua vida. Tá bem? Forte abraço. Shalom, shalom.